A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos. É mais um momento que Papai do Céu ele nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer e para magnificar o nome santo do nosso Senhor, Deus de Israel. Amém? Que nós venhamos adorar o nosso Deus, que nós venhamos nos entregar a Ele, que nós venhamos falar: Paizinho, eu preciso de Ti. Paizinho, eu quero estar contigo a todo momento. Não me desampare, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, a cada dia mais aprofundar, assim, com experiências pessoais com Deus, né? Nós precisamos a cada momento estar indo de encontro àquele que vive, àquele que reina para todo sempre e falar com Ele: Senhor, eu não sou nada sem Ti, me usa. Esteja, Senhor Deus de Israel, fazendo com que eu conheça o Senhor mais e mais. Eu quero ter experiências pessoais contigo. Eu quero chegar a ponto de sentar e estar te adorando com as minhas lágrimas, com o meu choro. Eu quero realmente experimentar a tua presença, porque sem o Senhor nada posso fazer. O Senhor é verdadeiramente aquele que muda a história, o Senhor é aquele que muda todo o meu ser, e não quero viver uma vida longe da tua presença. Eu quero me aproximar de ti mais e mais. Que esse dia seja o dia de nós estarmos falando com o nosso Deus, que o Espírito Santo do nosso Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, Ele venha sobre mim, Ele venha sobre você, que nós venhamos aí estar experimentando o melhor desse Deus, que tudo pode na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também Deus esteja indo de encontro aos nossos amados irmãos que nos acompanham também pelo Kawai. Deus esteja aí operando de um modo maravilhosíssimo, que nós possamos aí experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida, para a tua vida, que nós sejamos uma bênção nas mãos do Senhor, que nós sejamos instrumentos escolhidos por Deus para levar a sua palavra a todos os povos, a todas as nações, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, a nossa diaconisa Darcília, Deus esteja aí abençoando poderosamente, fazendo resplandecer da sua glória sobre a sua vida, a vida de sua família, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Glórias a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém? Que Deus esteja aí infinitamente fazendo essa obra na minha vida, na sua vida, que nós estejamos aí fortificados no Senhor. Quero orar nesse instante, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é momento, ó Pai, de nós agradecermos ao Senhor. Então, Senhor Deus, nós inclinamos, ó Pai, as nossas frontes, ó Pai, em sinal, Senhor Deus, de reverência, de respeito, ó Pai, a Tua grandiosidade, Senhor Deus, o quanto o Senhor, ó Pai, é santo. Nós, ó Deus, não temos palavras, Senhor Deus, para mensurar, Senhor Deus, o quanto o Senhor Senhor Deus, o quanto o Senhor tem sido nas nossas vidas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que de nós mesmos nós não temos nada, mas o Senhor nos escolheu para que nós estivéssemos, ó Pai, nessa posição, nessa manhã, Senhor Deus, nesse instante, ó Pai, porque o Senhor nos tirou do reino das trevas, Pai, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. O Senhor nos amou primeiro, ainda quando nós éramos pecadores, ó Pai. O Senhor deu o Seu Filho
unigênito, ó Pai, para estar ocupando o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue puro e carmesim, Senhor Deus, por mim, Senhor Deus, por meus irmãos, ó Pai. Nós temos vida, Senhor Deus. A nossa família tem vida, Senhor Deus. Aqueles que ainda não te servem, ó Pai, tem, Senhor Deus, esperança, Senhor Deus, de uma vida eterna por causa do Senhor, ó Pai. Quando eles se arrependerem, Senhor Deus, eles vão fazer parte também, Senhor Deus, dessa caminhada, dessa comunhão, Senhor Deus, dessa estadia, Senhor Deus, na tua casa, na tua presença. Então, ó Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com os nossos corações compungidos, ó Pai, quebrantados, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, acrescentando mais e mais, Senhor Deus, desse teu amor, ó Pai, dessa tua presença, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos sentir mais, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus. Nós queremos ter experiências novas, Senhor Deus, com o Senhor a cada dia, Senhor Deus. Não nos deixa, Senhor Deus, aleluia, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 13, Senhor Deus, que agora, Senhor Deus, nós temos visto, ó Pai, estamos vendo, ó Pai, como em enigma, Pai, mas logo veremos face a face. Pai, nós queremos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, ó Pai amado, te enxergando, ó Pai, espiritualmente falando, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, que aquela fumaça, Senhor, do espelho, Senhor Deus, ela venha desaparecer, como se nós passássemos a toalha, o papel higiênico, ó Deus, para tirar, Senhor Deus, toda aquela ofuscação, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ver o Senhor, nós queremos sentir, nós queremos experimentar, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor Deus, inefável. Então não nos deixe, Senhor Deus, de qualquer maneira, Senhor Deus, mas que nós possamos estar abraçando, mergulhando, ó Pai, nos Teus rios, mergulhando na Tua presença, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, como diz Isaías, Senhor Deus, no capítulo 6, ai de mim que vou perecendo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e tem lábios impuros, e eu vi o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, e ali, Senhor Deus, um daqueles serafins, Senhor Deus, pegou, Senhor Deus, uma brasa de fogo, e colocou, Senhor Deus, nos lábios de Isaías, e fala, a tua iniquidade foi tirada. Assim, ó Deus, experimentaremos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, com os nossos pedidos, com os nossos corações voltados ao Senhor, ó Pai, venha fazer, Senhor Deus, assim conosco, ó Pai, para que possamos, ó Pai, assim também como teu servo, ó Pai, quando diz, Senhor Deus, quem há de ir por nós? E Isaías, Senhor Deus, tendo ali, Senhor Deus, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, como, aleluia, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, filho da promessa, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir, Senhor Deus, o teu ide, Senhor Deus, quando, aleluia, fala da grande comissão, Senhor Deus, de Mateus capítulo 28, versículo 18, ide por todo o mundo, pregando o evangelho, ensinando a todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, ó Pai, transitando, ó Pai, dentro da Tua casa, Senhor Deus, nós precisamos, ó Pai, experimentar e respirar, Senhor Deus, ó Deus de Israel, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, Senhor Deus, da Tua grandiosidade. Não nos deixa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aleluia, fora, Senhor Deus, desse aroma, Senhor Deus, que, aleluia, fala, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, da rosa de Saron. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos, ó Pai, a cada dia, a cada instante, ó Pai, estar, Senhor Deus, fervorosos, ó Pai, na Tua presença, que possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, experimentar, Senhor Deus, aleluia, da grandiosidade, Senhor Deus, do Teu amor. Então, Senhor Deus, nessa manhã também colocamos, ó Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, necessitados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, ó Pai, toca, Senhor Deus, em nós, ó Pai, nessa manhã. Toca na coluna, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, problemas, Senhor Deus, de coração, câncer, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor esteja tocando nos pulmões, nos rins, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, no fêmur, no joelho, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos braços, nas mãos, ó Pai, na cabeça, nos olhos, ó Pai, no nariz, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ouvidos, ó Pai, aleluia, como médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Senhor é capaz de identificar, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
tudo aquilo que nos aflige, Senhor Deus, porque muitos, ó Pai, estão desenganados pelos médicos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, já estão condenados pela medicina, mas o Senhor, ó Pai, aleluia, nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor dos senhores, aleluia, médico dos médicos, porque sabemos, na Tua palavra diz que ainda há bálsamo, ó Pai, em Gileade, ó Pai, é uma pergunta, Senhor Deus, mas nós temos a resposta, Pai, porque sabemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que Lucas 1:37, Senhor Deus, o Senhor diz que o que é impossível para um homem, para um médico aqui na terra, o que é impossível para o advogado, o que é impossível para os especialistas, Deus de Israel, não é impossível para o Senhor. Então, Pai, aleluia, esteja, Senhor Deus, visitando, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, sobre a cadeira de rodas, sobre uma cama, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, enjaulados, ó Pai, dentro da sua própria casa, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, de problemas psíquicos, ó Pai, malignos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que ocupa os corredores dos hospitais, Senhor Deus, as cadeiras, aqueles bancos, ó Pai, na triagem, Senhor Deus, sentado lá de fora, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos, ó Pai, estão nas UTIs, nos CTIs, mas o Senhor, ó Deus de Israel, é Senhor que visita, é Senhor que guarda, Senhor Deus, é Senhor que protege, é Senhor quem restaura, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja cura, Senhor Deus, que haja milagre, Pai, que o Teu poder, ó Pai, sobrenatural, Senhor Deus, venha sobre o Teu filho, a Tua filha, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, contrariar, Senhor Deus, todos os diagnósticos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, aleluia, novidade de vida, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, dentro dessa, aleluia, novidade, ter longevidade de vida, assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também coloco diante do Senhor os casais, ó Pai, quantos estão separando, ó Pai, por causa das dificuldades, ó Pai, quantos estão separando, ó Pai, por causa de situações, ó Pai, adversas, ó Pai, as crianças, ó Pai, têm ficado sozinhos, ó Pai, abandonadas, Pai, mas o Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus que transforma, Pai, transforma o coração, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que o intento, Senhor Deus, o inimigo de nossas almas há de cair por terra, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, pois o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor faz, Senhor Deus, infinitamente mais, guarda, Senhor Deus, as criancinhas, Pai, protege, Senhor Deus, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não seremos atingidos assim, Senhor Deus, as criancinhas, ó Pai, possam estar protegidas e guardadas pelo Senhor. Ah, Deus de Israel, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, passando por dificuldades, ó Pai, aleluia, suas dispensas vazias, Senhor Deus, muitas vezes a geladeira só tem água, Pai, mas o Senhor é Deus da provisão, Senhor Deus, assim conforme o Senhor fora, Senhor Deus, com teus filhos, ó Pai, ali no Egito, ó Pai, aleluia, saindo do Egito, Senhor Deus, foram também, Senhor Deus, foi também com os teus filhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, caminhando, Senhor Deus, a terra da promessa, que durante 40 anos, ó Pai, peregrinaram ali no deserto, mas não faltou, Senhor Deus, o pão de cada dia, não faltou, Senhor Deus, a roupa sobre o corpo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, um clima, Senhor Deus, aleluia, escolhido, Senhor Deus, pelo Senhor, ó Pai, a provisão do Senhor estava diariamente diante deles, assim, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, que as provisões do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, venha, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos surpreender, Senhor Deus, com boas novas, aleluia, de vida eterna, boas novas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de suprimentos, ó Pai. Ah, Deus de Israel, visita, guarda, protege, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos falado, Pai, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Aleluia, que a ação, Senhor Deus, soberana do Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de uma forma, Pai, sobrenatural. Então age, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor Deus, sobre cada um de nós, assim, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, nos alegramos, ó Pai, aleluia, da Tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, ó Deus de Israel, cada uma das minhas amadas irmãs aí, Luísa Ventura, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Senhor é Deus quem guarda, o Senhor é Deus quem protege, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. Também a nossa irmã Noemi Souza, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te protegendo, guardando, livrando do mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos que estão conosco aí nessa manhã esteja recebendo as bênçãos inefáveis do nosso Deus,
do Deus que tem cuidado, do Deus que tem fortalecido, do Deus que tem feito infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, e nós possamos experimentar, aleluia, desse amado Senhor de nossas almas, que nós possamos ser uma bênção, aleluia, na presença do Senhor que tudo pode, amém? E Ele fará maravilhas na minha vida, Ele fará maravilhas na sua vida, e nós precisamos verdadeiramente nos colocar no centro da tua vontade, no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Hoje nós já estamos aí na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, aleluia, glórias a Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales, idealizador, responsável também por essa obra, amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 4, e a reflexão, meu amado irmão, minha amada irmã, em 2 Timóteo, Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o reto juiz que nos coroará naquele grande dia. Hoje é dia 24 de 2 de 2023, amém? Glórias a Deus. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Efraim de Deus de Cascadura, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que estejam conosco aí a cada dia, participando conosco aí, amém? Glórias a Deus, assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja te abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Muita gente pergunta se eu e a irmã Marina, nós somos parentes, né? Não, nós não somos parentes não, só somos irmãos em Cristo. Mas entrou aí a Sônia Sales, né? Sônia Maria Sales, essa é minha irmã, lá de Carandaí, do bairro Santa Cecília. Que Deus esteja te abençoando aí, minha amada irmã. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. E que seja aí um tempo de muita glória, de muita paz na vida de cada um dos meus amados irmãos que têm aí participado conosco nessa manhã. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, eu quero pedir aos amados irmãos e amigos que estejam aí, abrindo a sua Sagradas Escrituras, sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele está despedindo da igreja, né? Eu estou falando aqui com os amados irmãos e o meu corpo está todo arrepiado, assim, tremendo, né? Essa carta de 2 Timóteo, e eu tenho um carinho muito enorme, assim, para Bíblia Sagrada, né? Eu tenho, assim, uma alegria muito grande de estar aí fazendo parte, né, do cristianismo, fazendo parte disso tudo, né? De viver a cada momento, a cada dia, uma emoção a respeito das Sagradas Escrituras, amém? Então, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras instes a tempo e fora de tempo. Esse instes aqui está falando a respeito de insistentemente, amém? Glórias a Deus. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não mais aceitarão a palavra de Deus, né? Então não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos. O que é comichões no ouvido? Querendo ouvir coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a verdade. Então,
querem ouvir coisas fantasiosas. Não é isso que Deus quer, aleluia, que nós venhamos a entender. Então que venhamos aí estar recebendo essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, aquilo que deseja o seu coração. Eles farão de muitos homens e mulheres doutores conforme a sua própria palavra. Então o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele tem dito assim: olha, eu não vim para trazer essa palavra para agradar a homens, mas se eu tivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu tenho que servir e agradar a Deus, não aos homens. Aos homens, segundo a palavra do Senhor, a gente tem que trazer tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, porque na realidade, quando diz aí que amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, está dizendo, não, eu quero ouvir isso, e aquilo que quero ouvir, conforme concupiscências, conforme desejos carnais, conforme tudo aquilo que ele deseja para si, ele acha que é verdade, não tomando como base a palavra de Deus, mas fazendo segundo aquilo que é desejo de sua carne. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Então no versículo 4 do capítulo 4 diz assim: desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo e sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então o Senhor Deus de Israel, ele está falando para que você, nós venhamos cumprir a nossa vontade, assim conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer? Ele está falando assim: faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Eu acho que é aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que está escrito assim, preste bem atenção o que ele fala a Timóteo. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, quer dizer isso: faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, conforme também João, ele diz, e eu costumo sempre estar falando, no capítulo 14 de João, no versículo 21, ele diz assim, deixa eu voltar aqui porque fugiu agora. Fugiu, não adianta, deixa eu trazer aqui, é melhor. Ele está falando: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama também será amado por meu Pai. Mas eu quero trazer aqui João 14, 21. É uma palavra bastante fácil, mas ela fugiu agora da minha mente. Eu quero voltar aqui e trazer para os amados irmãos, para que os amados irmãos estejam aí inteirados daquilo que Cristo quer falar aos nossos corações. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Então, guardar os mandamentos do Senhor é a instrução que aqui o apóstolo Paulo está trazendo a Timóteo. Ele diz: faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que ele está dizendo? Conforme o Senhor, quando ele diz faz a obra de um evangelista, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela está sendo bendita, a minha pessoa e a tua pessoa, quando diz na grande comissão, conforme diz nas minhas orações aqui agora de manhã, que ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso é obra de evangelista. Evangelista é aquele que evangeliza. Então nós precisamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurá-lo dia após dia. Eu estava ontem na rádio, estava falando a respeito do apóstolo Paulo, que ele subiu o primeiro, segundo, terceiro céu, e ali foram vistas coisas inefáveis que um homem não é lícito dizer. E por causa disso foi-lhe colocado um espinho na carne, acerca da qual ele orou 3 vezes, mas o Senhor disse: a minha graça, ela te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o Senhor, ele tem se aperfeiçoado nas nossas fraquezas. E quando nós clamamos ao Senhor, é o Senhor que nos instrui através do Espírito Santo de Deus. Amém?
Então Paulo, ele prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações. Esse texto, quando nós falamos aqui em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará, nós estamos falando do capítulo 4, verso 8, que ele diz desta maneira, preste bem atenção, ele diz assim: e desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que agora ele faz um apanhado de coisas, e nesse apanhado de coisas ele fala para Timóteo acerca das coisas que estão à sua volta. Ele fala de pessoas que desampararam ele. Quantas vezes nas nossas dificuldades, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos desamparados. Aquela pessoa que muitas vezes ela está dentro da nossa casa, ela come e bebe conosco, senta à mesa, eu tomo café da manhã, almoça, janta. E quando você começa a passar dificuldade, quando não tem um almoço, a janta e o café da manhã, você está passando por dificuldades, desaparecem todo mundo, não aparece um. E aí você fala que essa pessoa que sempre estava aqui comigo, eu sei que ela poderia me ajudar nesse momento tão difícil, mas ela desaparece. Assim o apóstolo Paulo está colocando diante de Timóteo, ele diz assim: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Preste bem atenção que eu vou ler aqui. E conforme ele está dizendo, acerca de diversas pessoas, ele manda saudações finais e fala acerca de diversas pessoas. Começando aqui no versículo 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos, aleluia, que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. A gente precisa, meu amado irmão, dar uma paradinha nessa palavra aqui. Quantos têm amado o presente século? E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, Demas me abandonou. Quantos Demas nós temos dentro da igreja? Quantos Demas nós temos como vizinhos? Quantos Demas nós temos na nossa casa, na nossa família? Nós precisamos entender, meu amado irmão, que não se abandona ninguém. A gente olha para o Velho Testamento, quando Samuel ele vai conversar com Deus, ele fala: o povo pede um rei. Eles me abandonaram, eles não me querem como um profeta. E Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, deixa de ser bobo, Samuel. Em outras palavras, conjecturando. E diz assim: deixa de ser bobo, Samuel. Como que eles vão abandonar você? Você é somente instrumento. Eles me abandonaram primeiro. Eles não estão trocando você, eles estão trocando eu. Eles trocaram Deus por um rei. E agora, vocês pensam que aqui no Novo Testamento, quando Paulo fala assim: Demas me abandonou? Não abandonou o apóstolo Paulo, mas abandonou a Deus. Quantos têm abandonado a Deus? Quantos têm amado o presente século? Quantos têm adorado as coisas desse mundo, meu amado irmão? Mas o Senhor diz assim: quando nós morremos, não cabe um carro dentro do caixão. Não cabe as roupas que nós temos todas dentro do nosso guarda-roupa, não cabe dentro do caixão. Não cabe. Não cabe as nossas joias todas dentro do caixão. Não cabe aqueles montes de sapato que a gente tem, não cabe dentro do caixão. Geladeira não cabe, fogão, ferro elétrico, nada cabe dentro do caixão. É somente o caixão, o paletó, uma calça, se for ali muito uma gravata e assim por diante. Nós precisamos entender que muitos têm abandonado o autor e consumador da nossa fé. E às vezes a gente, por motivos bobos, a gente fala: choveu demais. Outras vezes a gente fala assim: não pude, eu tive que receber uma pessoa lá em casa. Muitas desculpas a gente coloca, conforme o Senhor ele diz assim: olha, eu estou convidando os meus filhos para as bodas do Cordeiro.
Quando fala de bodas do Cordeiro, a gente fala aquele que é o Cordeiro. Quando ele chega, o Cordeiro, ele chega diante de João Batista para ser batizado, diz ali João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele ouve. E Jesus agora, ele, como Filho de Deus, diz a palavra do Senhor que vem as bodas do Cordeiro e sai aquele serviçal, aquela pessoa, o servo, sai para convidar e falar que realmente os cevados já estão mortos, a mesa já está posta. Ele sai a convidar aquelas pessoas para vir diante do Senhor. O que eles falam, meu amado irmão? Eles dizem assim: eu comprei uma junta de boi e vou testá-la. Motivo fútil, não podia testar no outro dia? O outro fala assim: eu casei, estou na minha noite de núpcias, eu não posso ir. Tem coisas assim dessa maneira, amados irmãos, que a gente deixa de adorar o Senhor, deixa de buscar o Senhor por causa de motivos fúteis. E agora a gente olha o apóstolo Paulo falando: olha, Demas, ele amou o presente século e ele não está mais comigo, ele amou o mundo. E a palavra do Senhor está dizendo assim: aquele que se considera amigo do mundo é inimigo de Deus. E a gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, o quanto, aleluia, nós precisamos mergulhar nos rios de Deus. O quanto nós precisamos entender que Deus é importante para a nossa vida, mas nós não entendemos. Muitas vezes nós pensamos que são pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes pisam no nosso calo ou não, ou às vezes dão um afago, ou às vezes um tapinha nas costas, ou às vezes dá um sorriso amarelo. Não, é Deus. Eu estou falando de Deus, estou falando do Espírito Santo, eu estou falando de algo maior. Mas muitas vezes a gente não enxerga algo maior. Muitas vezes, amados irmãos, a gente quer cumprir a vontade e a concupiscência da carne. Não é isso que Deus está falando comigo, está falando contigo. Então ele fala para o seu servo a Timóteo, ele diz assim: procura vir depressa comigo, porque Demas, aleluia, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o leitoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque restituiu muito as nossas palavras. Ou melhor dizendo aqui, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Isso é triste, isso é triste. Quantos milagres, quantas igrejas ele fundou, quantas pessoas, a gente vê só de igreja, já 13 igrejas, quantas pessoas ele curou, quantos amigos ele formou na caminhada. Agora, na sua primeira defesa, ele se encontra sozinho, desamparado. Então, ele diz assim: mas o Senhor, o Deus de Israel, ele me assistiu e me fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca, ou Priscila e Áquila, e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Coríntio, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Amém.
Glórias a Deus, que palavra gloriosa, né? É muito bom nós estarmos aí aprendendo mais um pouquinho do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Karen Iribarra, seja bem-vinda no nosso meio, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida e na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero dissertar a respeito do que nós lemos nesse capítulo 2 nesse capítulo de 2 Timóteo 4, aleluia, veremos que Paulo abrirá o coração intensamente, como nunca tinha feito. Este é, com certeza, um dos textos mais profundos do cristianismo. Amém? O apóstolo dos gentios está prestes a sofrer o martírio pelas mãos do maligno imperador Nero. Antes, ele colocará Timóteo sob juramento diante de Deus e de que pregará a palavra e somente a palavra em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Muitas vezes, meus amados irmãos, por que está dizendo isso aí o apóstolo Paulo? Porque muitas vezes nós usamos de subterfúgio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não precisamos de subterfúgio. É Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem faz a obra, amados irmãos, e nós precisamos entender, nós não podemos retroceder. Nós temos que saber que Deus, Ele operará na minha vida e na tua vida. Avisa a Timóteo de que sua partida está próxima, mas com a consciência tranquila e alma em paz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele exclamará: que exemplo! Um exemplo assim notável de fé, um exemplo notável de um homem de Deus que cumpre verdadeiramente, cabalmente a sua carreira, fazendo alguns pedidos, dentre eles que o jovem deveria se apressar para visitá-lo. Ele encerrará a carta. Lucas estava com Paulo nos seus últimos dias, muitos discípulos o haviam abandonado e ele gostaria de ver o seu amado filho na fé antes de ver a Jesus Cristo face a face, antes de subir ao céu, antes de estar indo à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes de chegar na Jerusalém celestial. Ele queria ver a Timóteo, amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo deu uma descrição sobre a humanidade nos últimos dias, o seu comportamento maligno, uma lista detalhada de atitudes que corromperão os corações. Então está falando de corrupção dos corações, amém? Então quando ele fala de corrupção nesses últimos dias, que a humanidade ela está aí destinada, a gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que verdadeiramente esses homens, aleluia, que nós estamos falando aqui a respeito do apóstolo Paulo, ele está dizendo a respeito de todos aqueles que abandonam a fé, todos aqueles que abandonam o compromisso com Deus. Amém? Então, ele alerta dos falsos mestres, ele alerta dos impostores, mas Timóteo segue sendo a alegria do seu coração e seu exemplo e testemunho. Ele ensina como apegar-se à palavra e praticá-la para o crescimento, desenvolvimento, amadurecimento da fé. A palavra ministrada pelo Espírito é viva e atuante, voz de Deus para nós. 2 Timóteo capítulo 4, 1 e 2, a promessa de Timóteo. Ele diz assim: conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, a sua aparição no seu reino. Segundo, ele diz assim, que pregues a palavra, instes, aleluia, insista, a tempo e fora de tempo, reprove, reprendas, exortes, como toda longanimidade. Estes versículos fluem naturalmente, 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 e 17. A forte declaração, aleluia, sobre o poder salvador e edificador da Escritura leva
a ordem de proclamar esta palavra. Nós precisamos, meu amado irmão, aleluia, minha amada irmã, proclamar a tempo e fora de tempo. Nós precisamos deixar Deus nos usar como instrumento nas suas mãos, amém? A menção do fato de vivermos debaixo do olhar de Deus, de que este, aleluia, Deus é juiz, e segundo a vida de Cristo, a aparição e a realidade de que Ele já reina sobre o seu reino, só aumenta solenemente, ou melhor dizendo, só aumentam a solenidade dessa missão. Comichão nos ouvidos, conforme ele diz aí em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Como Paulo já havia dito a Timóteo, como reagir quando essas coisas futuras, aleluia, acontecerem. Parece que ele não estava se referindo apenas a um futuro distante, mas a uma situação que se achava, aleluia, que Timóteo iria enfrentar ou já estava enfrentando naquele momento. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que essas situações elas não vão estar muito longe da minha pessoa, muito longe da tua pessoa. As coisas acontecem muitas vezes diante dos nossos olhos. 2 Timóteo capítulo 4:4, verdade por fábulas, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas não é um conteúdo falso ensino, e sim uma descrição deste ensino como algo fantasioso, sem fundamento sério. Paulo prediz a sua partida, porque já estou pronto para ser oferecido, e tendo, aleluia, da minha partida, o tempo da minha partida está próximo. Ao mencionar para ser oferecido, Paulo uma linguagem sacrificial do Antigo Testamento para se referir à sua própria morte. Gênesis capítulo 35, versículo 14, como referência, sugere que o apóstolo se via sacrificando a sua vida pela causa do Evangelho. Amém? Glórias a Deus. 2 Timóteo capítulo 4:8. A coroa da justiça, desde agora, me é estendida, uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Coroa de justiça provavelmente significa a coroa que consiste em justiça, referindo-se ao estado final de justiça dos cristãos. Portanto, essa coroa não seria entregue apenas a Paulo, mas também a todos que amarem a sua vinda, isto é, a todos os cristãos. Ele fala aí no 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Demas me abandona, porque, aleluia, os demais também me desamparou, amando este presente século, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo perseverou, apesar do sofrimento, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11 e 12, porque tinha uma perspectiva eterna, mas Demas o abandonou porque estava amando este mundo. E nós já falamos a respeito de Demas. Quantos Demas nós temos no presente século? Amém? 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Paulo volta a provar Marcos. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Antes Paulo tinha desaprovado a Marcos, mas agora desejava a sua presença e o considerava proveitoso no ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo se lembra, aleluia, de Alexandre. Alexandre aqui está dizendo o caldeireiro, mas também ele é mencionado nas Sagradas Escrituras também como leitoeiro. Me fez muito mal, o Senhor lhe recompensa segundo as suas obras. Não é possível identificar com certeza que Alexandre é este. Em 1 Timóteo capítulo 1, 20, Paulo mencionou um Alexandre que tinha sido excomungado e possível que ele ainda estivesse em Éfeso causando problemas.
ou como Alexandre foi identificado como o caldeireiro ou como leitoeiro, um artifício de bronze, e há uma evidência que havia uma associação deles em Troade. Poderia ser um outro Alexandre que morava em Troade. Isso explica o fato de que ele aparece aqui logo após Paulo pedir que Timóteo fosse até Troade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo perdoa a todos. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, antes todos me desampararam. Oro a Deus que isso não lhe seja imputado por, aleluia, justiça. Ao perdoar os outros, Paulo surgiu o ensino e o modelo de Jesus, exemplo de Estevão, a quem Paulo, aleluia, vira morrer, e seu próprio ensino. Em 2 Timóteo capítulo 4, 17, boca de leão, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu-me, para que, através de mim, a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Ser libertado da boca do leão é uma metáfora bíblica comum para ser salvo de um grande perigo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19, agradecimento. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Prisca é uma variante de Priscila. Esta é uma referência a Priscila e Áquila, mencionado várias vezes junto com Paulo, conforme tem aí a referência em Romanos capítulo 16, 3. 2 Timóteo capítulo 4, 21, vem antes do inverno, procura vir antes do inverno, saúda a Êbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os amados irmãos. Este versículo repete a essência do capítulo 9, as viagens na região mediterrânea costumavam ser suspensas durante o inverno, porque o clima gerava muitas más condições, tanto em terra conforme também no mar. Amém? Portanto, se Timóteo não tiver chegado até lá, haveria demoras. Ele não poderia vir depressa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 22, a bênção apostólica. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Paulo usou a expressão seja com teu espírito na conclusão de Gálatas capítulo 6, versículo 18. Não parece haver grande diferença de significado em relação à sua saudação mais comum, seja convosco, conforme Romanos capítulo 16, versículo 20. Conclusão. Enfim, Paulo deixa meio que uma carta de despedida a Timóteo. Até mesmo nesse momento, ele extrai de seu discípulo um juramento perante Deus, de que ele continuará a pregar e a viver o evangelho verdadeiro, advertindo dos tantos mestres falsos que deturbam a verdade pelas ilusões, fábulas, levando a tal comichão aos ouvidos na igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui nós temos uma carta de despedida do apóstolo Paulo. E a gente vê a preocupação do apóstolo Paulo quanto à idoneidade a respeito daqueles que pregam, a respeito daquele que transmite a palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos aqui para a nossa vida é que ninguém, amado irmão, que louva, que engrandece, que coloca o seu coração no Senhor, ficará sem, aleluia, a coroa da justiça. Porque o Senhor, Ele é aqui, aquele que é o reto juiz, que vem nos coroar na nossa frenética corrida a respeito da salvação celestial. Nós precisamos, dia após dia, nos envolver, dia após dia, nos colocar na presença desse Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo e lugar.
Nós precisamos mover as águas a respeito daquele que vive e reina para todos sempre. Será que temos nos entregado ao Senhor? Será que temos buscado ao Senhor? Será que temos sido fiéis? Ele diz assim, olha, eu estou sendo oferecido como libação, como aspersão de espírito. Mas a coroa da justiça está a minha pessoa reservada, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Será que temos amado a vinda do Senhor? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor, eu te amo do fundo do meu coração. Eu quero receber de ti tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer, eu quero cumprir o teu propósito. Será que temos cumprido o propósito de Deus? A vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo. Nós precisamos, meu amado irmão, nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Amém? O nosso lugar não é aqui na terra. O Senhor fala que eu sou peregrino, você é peregrino, nós estamos aqui de passagem. Jerusalém celestial está reservada, a minha pessoa reservada, a tua pessoa, como coroa de justiça. Então, em nome de Jesus, se fortaleça na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão Fernando, professor Fernando Silva, né? Não é Fernando Lopes, é Fernando Silva, também é professor de escolinha de futebol. É um treinador abençoadíssimo, cristão, homem de Deus, homem honrado, que levou muitos jovens à presença do Senhor através do futebol, dos treinos. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Meus filhos passaram aí pela escolinha do professor Fernando e foi uma bênção. Que Deus continue abençoando o professor Fernando Silva, fazendo verdadeiramente muito mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é momento, ó Pai, de nós estarmos nos despedindo dos nossos amados irmãos. E até este momento, Pai, estiveram conosco aqui nessa manhã, ouvindo da Tua palavra, Pai, recebendo do Senhor. Então, ó Deus de Israel, o Senhor sabe, conhece, Senhor Deus, o coração de cada um, a necessidade, o mover, Senhor Deus, que eles precisam dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu ir, no seu vir, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Opera maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Perdão. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos. Fica todos com Deus aí, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe e até mais tarde, às 19 horas, no culto de cura e libertação. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde a cada um de vocês.